Oi, gente. Vamos fazer nossa revisão rapidinho. Tem muito conteúdo, mas vou tentar ser breve. Peguei só assim as coisas mais importantes para a prova. Então, tudo que eu falar aqui vai cair na prova. Então, quem está assistindo vai se dar bem. Vamos lá. Cozinha Internacional 4. Então, começamos pela América do Sul. É importante lembrar, então, quais são os produtos nativos aqui da América do Sul. A gente tem batata, tanto as batatas que a gente chama de inglesa, mas na verdade são nativas daqui, são latino-americanas, quanto as batatas doces, que são outra família de espécies, mas que também é aqui da América do Sul. A gente tem os milhos, as mandiocas, a quinoa, o amaranto, o cacau, as abóboras, o que vai incluir também as abobrinhas, então, que nada mais são que abóboras verdes. Feijão, lembra então que a gente conversou que o feijão do gênero vulgaris são aqui latino-americanos, mas se você pega os feijão de corda, feijão fradinho, feijão moyashi, esses outros feijões, eles não são do mesmo gênero, da mesma família que o feijão preto, que o feijão carioca, que o feijão que a gente costuma comer aqui. Temos goiaba, jabuticaba, maracujá, abacaxi, baunilha, daqui, atemoia, tomate, pimentas e pimentões, amendoim, erva mate, então também é nativa, e erva mate não é um chá, então você faz infusão de erva mate, você não faz chá de erva mate. É isso, lembrem então, estudem quais são os produtos nativos aqui da América do Sul e quais são os nativos da África. Composição étnica. A gente conversou sobre isso, então, de que alguns países têm mais contribuição ou têm mais descendentes ou nativos americanos mesmo, e outros países menos. De forma geral, quanto mais ao norte você for, mais nativos americanos você vai ter, ou mais expressiva vai ser a contribuição dos nativos americanos na população. E mais ao sul você vai ter mais brancos. Então, aqui, Chile, Argentina, Uruguai, dá para ver que a maioria, no Chile, metade, quase, um pouquinho mais da metade, vão ser brancos, no Brasil também, mas é disputado essa questão aí, é autodeclaratório, claro que os dados não são diretamente comparáveis, porque cada um vai ter uma metodologia diferente, mas enfim, de forma geral, se você for para o Paraguai, para a Bolívia, para o Peru, para o Equador, para a Colômbia, você vai ter uma porcentagem maior de nativos americanos, e isso obviamente vai se refletir na culinária deles. Então, por exemplo, eles não vão comer o arroz e feijão como base da refeição, né? Eles vão usar produtos nativos, como as batatas, os milhos, a mandioca. Então, isso acaba refletindo na culinária deles. Eles vão usar mais produtos nativos daqui e também técnicas nativas, tipo as arepas, são coisas que já eram feitas pelos indígenas antes dos europeus invadirem nosso continente. Gosto muito desse quadro aqui. Lembra, então, que Brasil, Argentina, se a gente pega Paraguai também, Uruguai, a gente tem uma concentração de monocultura de cultivo para commodity, para exportação, para venda. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem muita soja, milho e açúcar. Na Argentina tem soja, milho e trigo. No Uruguai é a mesma coisa. E se você pega os outros países da América do Sul, tipo Chile, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia também, Bolívia quase ainda, né? Mas tá começando ou tá aumentando a concentração aí de monocultura. Mas se você pega Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, você tem países que têm uma diversidade, uma biodiversidade maior. A concentração dessas monoculturas, das maiores monoculturas, são menores. O Chile está 52, sendo que você vai ter trigo, uva e não lembro o que era essa outra coisa. Ah, acho que era centeio ou aveia. No Peru você vai ter café, milho e açúcar, isso só dá 37%. No Equador você tem cacau, milho e arroz, dá 45%, então é bem mais baixo do que os 80% do Brasil e Argentina, por exemplo. Na Colômbia tem café, arroz e não sei o que é isso. E algum outro produto? Milho? Não, milho não é. Na Venezuela, milho, arroz e café também.
Ah, óleo de palma, tá escrito. Passamos. América Bolivarista, então, lembrem que o Simão Bolívar, ele nasceu na Venezuela, ou na Colômbia, e estudou na Europa, voltou, teve a invasão de Napoleão na Espanha, ele aproveitou isso, então, para declarar a independência. Ele chegou a declarar a independência da Venezuela, da Colômbia, do Peru, do Equador, e quando declararam a independência, Venezuela e Colômbia era só um país, que era a Gran Colômbia, e aí depois eles se separaram. Então, a culinária desses dois países, elas são muito parecidas, da Colômbia e da Venezuela. Tem comum, por exemplo, as arepas, que vão ser a base da alimentação deles, tanto da Colômbia quanto da Venezuela. E é como se fosse um pão, embora não seja fermentado, de milho, que é braseado. Então é cozido no vapor, é, a farinha é cozida primeiro, e depois eles fazem junto com água e vão fazer esse pãozinho e vão fazer grelhado, seja no toast e arepa, que é tipo uma sanduicheira para fazer arepas, ou então na grelha, na frigideira mesmo, e vão tostar, vão fritar por superfície até formar essa casquinha douradinha nos dois lados. No café da manhã, tanto na Colômbia quanto na Venezuela, você vai comer arepa, isso é pão deles, então café da manhã é arepa, mas você come arepa também no almoço e no jantar, não necessariamente vai ser, é menos comum do que no café da manhã, mas você vai provavelmente comer arepas aí 3 vezes por dia sem problema nenhum. Tem muitas variações, doces, salgadas, fritas, assadas, farinha de milho branco, farinha de milho amarelo, pode colocar especiarias, pode pôr um pouco de trigo, enfim, muitas variações dessas arepas. Outro ingrediente chave que vocês precisam saber sobre esses dois países, da culinária desses dois países, é a banana da terra. A gente vai ter os patacones ou tostones, que é basicamente fazer uma batata frita de banana da terra. Você vai fritam primeiro, esmagam, depois fritam de novo, e aí jogam salzinho em cima e come. A gente fez em aula. O chifle é os chips, então você fatia no mandolim bem fininho, coloca para desidratar, ele vai virar um chipzinho. Pode comer com sal, pode comer com açúcar e canela. E esse é o chifre. A gente tem a tajada também, que é quando você corta ela na diagonal, faz umas fatiazinhas de banana da terra. Você frita por superfície e pode comer salgada ou sem açúcar também. E normalmente você vai comer na refeição. Então você tem lá o prato e você vai colocar essas bananas tajadas para como um acompanhamento naquela refeição. Ela fica meio adocicada, é uma coisa que a gente encontra no Brasil também, por exemplo, no Centro-Oeste e no Norte. Sobre o Peru, lembrem do ceviche. Ceviche, acho que qualquer um que se formar em gastronomia precisa saber o que é um ceviche, então vai cair na prova. O que é o ceviche? São peixe ou frutos do mar, peixe branco em geral. Frutos do mar pode ser polvo, pode ser camarão, pode ser lagostim, pode ser bivalves também, ou seja, ostras, mariscos. E você vai consumi-los cru ou cozido no suco de limão. Então, é como se fosse uma coisa entre um xixa, um escabeche e um sashimi, assim. Corta em cubinhos, coloca ali no suco de limão, sal, temperos que eventualmente se usa. Isso vai formar o leite de tigre, porque ele tem esse nome por conta da cor meio esbranquiçada que fica. É, a carne vai dar uma cozinhada, vai ficar esbranquiçada também por conta da acidez do limão. E no Peru, em geral, você vai comer com pimenta, você vai comer com cebola roxa, e algum acompanhamento, que pode ser ou milho tostado, milho frito não, milho grelhado, ou então uma batata doce assada, chips de batata doce, tem uns feijõezinhos também, o zarandaia, que costuma acompanhar o ceviche, mas então o ceviche ele é feito com 4 coisas.
uma carne de peixe branca ou um fruto do mar, a cebola roxa, a pimenta e o suco de limão. E aí você pode servir ele acompanhado de milho cozido, milho grelhado, batata doce assada, ou então um feijão zarandaia. Do Paraguai, lembra então que a gente tem lá essa sopa paraguaia, é o prato nacional deles, e essa sopa paraguaia, ela não é uma sopa, ela é uma torta salgada. Essa fotinha aqui tá no slide, então, embora se chame sopa, ela é uma torta recheada com queijos, frango, pimentão, é como se fosse uma torta de liquidificador, uma torta salgada fria, fria que a gente faz. Na Argentina, a gente vai ter assado, macho, empanada, churros, alfajor, doce de leite, e uma influência bem significativa de italianos. Então, tanto na Argentina quanto no Uruguai é comum você encontrar milanesas, encontrar polenta, massa, lasanha, nhoque, raviolis, tudo isso faz parte e está incorporado na culinária argentina e uruguaia. Os dois países também são grandes consumidores de carne, sabemos muito bem disso, são consumidores e produtores de carne bovina. Tem a parrilha, tem o churrasco, eles são mundialmente famosos pelo churrasco, e também pelo mate, que é comum aos gaúchos, então tá todo mundo careca de saber como é essa culinária gaúcha, né? No Uruguai a gente tem também os sanduíches, tem esse chivito, tem o choripão, o pancho, o sanduíche olímpico, tem vários sanduíches típicos do Uruguai também, com os nomes particulares, embora seja cachorro-quente ou bauru, enfim, não é uma coisa assim muito diferente, mas que tem nomes e características próprias, então. Além da carne bovina, eles produzem muito leite e o doce de leite é típico do sul da América do Sul também. Então lembrem disso. Indo para a África. Na África do Norte, a gente vai ter essa região chamada Maghreb, que significa oeste em árabe, porque é o oeste do mundo árabe. E ali a gente tem a Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, o Saara Ocidental, a Mauritânia. Embaixo tem o deserto do Saara, em cima a gente tem o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo foi casa de diversos impérios, então a gente tem Império Egípcio, Império Otomano, Império Romano, Império Grego, a gente tem os impérios ibéricos, Portugal, Espanha, e a gente teve também muita influência, muita troca, muita conexão nesse Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo sempre foi uma área de troca de comércio, mas também de conhecimento, de culinárias, e acaba sendo de todas as vias, né? Então, os turcos influenciaram muito o norte da África e o sul da Europa, o sul da Europa influenciou muito o norte da África, ah, e o norte da África também invadiu a Península Ibérica, por exemplo, e os mouros levaram muitas coisas que ainda fazem parte da culinária, de Portugal e Espanha, por exemplo. Produtos típicos e nativos que a gente tem aqui no norte da África. A gente tem o figo, a azeitona, açafrão, o camelo, alecrim, tomilho, então são produtos mediterrâneos, mas de forma geral eles vão comer trigo, vão comer ovelha, frutos do mar, frutos secos, damasco, tâmaras. Sobremesas muitas vezes vai ter especiarias e leite, a massa filo, já falo um pouquinho mais dela. Lembrem que eles são islâmicos de forma maioria, então eles seguem a dieta halal, tanto para o abate quanto para os interditos de porco, de álcool, de sangue, animais com garras e peixe de couro, por exemplo. Ahn, o, a base da alimentação deles é o cuscuz. O cuscuz, ele não é o de milho, igual o paulista, não é de milho que a gente tem aqui no Brasil, mas é o de grão de semolina, que é o trigo duro, que é um trigo mais durinho, que a gente encontra lá no Piacelli, e é bom para fazer massa também. A gente fez em aula, ele tem um sabor particular, que eu acho bem gostoso também. E normalmente ele vai ser consumido com ensopados condimentados de carne e vegetais. E esse ensopado, em geral, vai ser feito nessa panela de cerâmica que tem uma tampa cônica.
que é boa para reaproveitar a água do próprio alimento. Então, a água vai evaporar e vai condensar e voltar para o ensopado, e você precisa de menos água para fazer esse ensopado, algo que é muito útil quando você está logo ao lado de um deserto. E do outro lado você tem um mar bem salgado. Então, a água é um recurso muito valorizado e importante na África do Norte. Essa é a tagine, então. E aí a sobremesa, lembrem que as sobremesas no norte da África, elas tiveram muita influência árabe, então você vai encontrar massafira, vai ter iogurte, mel, água de laranjeira, água de flor de laranjeira, água de rosas, canela, e aí você vai ter alguma massa de trigo frita ou assada. A gente fez em aula a jawara para representar essa sobremesa árabe. Você vai ter os frutos secos também, pistache, amêndoas, você vai ter damasco seco, tâmaras, tudo isso faz parte da sobremesa, então, do mundo árabe, que inclui o Maghreb, que é o oeste do mundo árabe. África Ocidental. A gente tem 16 países, essa bagunça aqui de pequenos países, logo abaixo do deserto do Saara, e banhado pelo Oceano Atlântico. No oeste africano, a gente precisa lembrar, o que é muito importante, são cozinhas ricas em carboidratos. Então, eles têm como base o fufu, e eles comem muito carboidrato: mandioca, batata doce, milho, banana da terra, milhete, sorgo, o arroz. Aí lembra que a gente falou do arroz Oryza glaberrima, que é aquele arroz vermelho, que é um arroz nativo da África e que é diferente do arroz sativa, que é originário da Ásia. O que mais? E aí de vegetais a gente tem o quiabo, o feijão de corda, que lembra então que é feijão de vagem do gênero vinha e não o vulgaris que a gente tem na América do Sul. O dendê também é nativo de lá, a manteiga de karité, algumas verduras e carne de caça, incluindo os ratões, lembra dos ratões? Mas enfim, então eles vão comer muito carboidrato, seja aí mandioca, cará, inhame, batata doce, batata da terra, banana da terra e peixes também. Só para vocês lembrarem da carinha aqui do sorgo e do milhete, são cereais, são gramíneas que produzem essas espigas aqui, parece mesmo uma espiga de milho, né? São cereais, então, nativos da África. O fufu, no geral, vai ser feita de mandioca, mas pode ser feita de batata doce, pode ser feita com milho, pode ser feita com inhame, com cará, ou uma mistura de tudo isso. Por toda a África, que na verdade tem influência bantu, lembram então dos bantus, que na verdade é uma língua, mas que enfim a gente fala da cultura bantu, né? Que começou nos grandes lagos africanos, então começou no leste africano, ali na Somália, Etiópia, e se espalhou por toda a África, foi tanto para o sul quanto ao oeste. E o fufu ele vem dessa cultura bantu, que basicamente é pegar essas raízes, esses tubérculos, esses cereais e sovar eles e cozinhar sovando. E vai ter diversos nomes nas diversas línguas bantus e então tem muitos nomes, muitas formas de fazer, pode ser fermentado ou não fermentado. A gente fez um na folha de bananeira, tem muitas variações, mas de forma geral é um pão de mandioca, uma polenta de mandioca, é um fufu. E esse fufu, ele vai ser normalmente consumido com algum ensopado. Esse ensopado costuma ter uma carne e alguma hortaliça. Pode ser quiabo, pode ser folha de batata doce, folha de mandioca. E você vai comer com a mão mesmo. Pega um pedacinho de fufu, dá uma chuchada ali naquele ensopado e come. Lembre então que o fufu, ele é feito como se fosse brigadeiro, né, e eles costumam embalar esse fufu depois no plástico justamente para não criar uma crostinha. Então ele tem um sabor bem neutro, não tem textura crocante, não tem nada nele. Ele é uma coisa super básica, né? E que é justamente só para você
saborizar ali, saborizar com esse ensopado, que daí no ensopado você vai colocar as especiarias e você vai fazer um sabor desse prato, né? Construir o sabor. Culinárias do sul da África, a gente tem muita influência britânica e holandesa, então os Países Baixos colonizaram o sul da África antes de 1800, e depois os ingleses tomaram dos neerlandeses. Só que muitos dos nomes das coisas ainda estão em neerlandês. E aí na Namíbia você tem a influência alemã, foi colonizado pelos alemães, e Moçambique, eles foram colonizados por Portugal, vão ter, assim como Angola e São Tomé e Príncipe, vão ter influências portuguesas. Aqui no sul da África, a gente precisa saber do Pap and Flies. O Pap and Flies, Pap significa polenta em neerlandês, o Flies é carne em neerlandês também. Então, é a polenta com a carne. E essa polenta geralmente é feita com farinha de milho branco. E a carne, ela normalmente é grelhada ou assada. Vai ser servida com molho ou então com relish atomatado, o shakalaka. Isso você vai encontrar por todo o sul da África, seja na Namíbia, que teve colonização alemã, ou então na África do Sul, em Botsuana, no Lesoto e no Eswatini. No sul da África também a gente tem o braai, é meio que prato deles, ou a tradição deles, que eles mais gostam, que é o churrasco. É um churrasco que vai ter a linguiça de fazendeiro, o boerewors aqui, e vai ter bifes, eles fazem bifes, então não fazem a peça inteira, como fazem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. E também vai ter um pedaço de frango marinado, normalmente com a pele e o osso. Colonização, então, se a gente pega aqui 1880, a gente tem diversos povos, diversos impérios, diversos reinos na África. E até 1913, a África foi dividida entre os europeus. Esse azulzinho aqui é a França, então ele vai pegar todo o oeste da, da África, bem como Madagascar, Reunião, que são essas ilhas que ficam aqui no Índico. No norte, a gente tem colônias italianas, a gente tem os ingleses no Egito também, e a gente tem italianos também aqui na Eritreia e na Etiópia. A gente lembrar, então, que se você for para a Eritreia ou para a Etiópia, você vai ter pratos italianos lá. Eles vão comer massa, vão comer lasanha, vão comer nhoque, que parecem ter essa correlação, então, com a culinária do sul da América do Sul também. Lembrem, então, que a Etiópia ela nunca foi colonizada, a Jussiara comentou isso na aula, tá aqui amarelinha, a Etiópia, então, não foi colonizada e se manteve livre. No sul, a gente tem mais colonização britânica, toda a África do Sul aqui, exceto a Namíbia, que está do ladinho, que foi colonizada pelos alemães. E Moçambique, Angola são também príncipes colonizados pelos portugueses, é por isso que você vai ter pastéis de nata, bacalhau. E lá no sul você vai ter muitos pratos com nomes neerlandeses. E temos belgas no Congo, o que mais? Enfim, foram colonizados e isso, claro, influenciou a culinária deles. E é isso. Isso que vai cair na prova, só tudo isso. Vou deixar esses slides aqui também no aula para vocês revisarem eles, mas revisem tudo também para ver dentro do contexto e tudo mais. Boa semana para a gente, bom fim de semestre.